Bom, boa tarde a todos e todas, né? Então, iniciaremos as atividades da banca de Eduardo de Araújo da Silva, de qualificação, né, do mestrado, do programa de pós-graduação em Geografia da Universidade Federal de Alfenas, né, e o trabalho intitulado A Reprodução do Espaço Urbano de Poços de Caldas, Minas Gerais. Né, a banca é composta por mim, Alexandre Carvalho de Andrade, na condição de orientador, sou professor aqui do IF Sul de Minas e do programa de pós-graduação em Geografia da Unifal, e é composta também pelo professor Dr. Felipe Comitri, né, doutor em Geografia pela Unesp de Rio Claro, e professor do Instituto Federal do Paraná, campus Pinhais, e pelo professor Dr. Evânio dos Santos Branquinho, doutor em Geografia da USP e professor do programa de pós-graduação em Geografia da Unifal. Então, Eduardo, você tem de 20 a 25 minutos, né, para fazer a sua apresentação do trabalho, depois a gente passa a palavra para os membros da banca. Ok. Só um minuto, vou abrir a minha apresentação. Abrindo. Todo mundo está conseguindo ver a minha tela? Sim. Sim. Bom, boa tarde a todas e todos. Meu nome é Eduardo, eu sou o orientando do professor Dr. Alexandre Carvalho de Andrade, e me apresentando brevemente, eu sou graduando em licenciatura em Geografia pelo Instituto Federal, campus Poços de Caldas, discente do programa do PPGEL da Unifal, e também sou bolsista CAPES. E essa bolsa foi muito importante para essa pesquisa. Bom, o título do meu trabalho é A Reprodução do Espaço Urbano de Poços de Caldas. Bom, eu inicio a minha fala dizendo que as cidades médias brasileiras estão progressivamente sendo estudadas. E isso se dá por uma série de motivações. A importância na rede urbana nacional desses centros urbanos, a dinâmica econômica diversificada desses espaços, a progressiva fragmentação e reestruturação do espaço intraurbano, índices socioeconômicos satisfatórios, dentre outros. E assim como as metrópoles, as cidades dessa hierarquia sofrem processos espaciais de fragmentação urbana, diferenciação espacial e segregação socioespacial. Bom, a justificativa da minha pesquisa é que, como as demais cidades capitalistas, em Poços de Caldas podem ser percebidas diferenciações espaciais e sociais. E essa diferenciação está expressa na qualidade de habitações, acesso a serviços, além da fragmentação das classes sociais no espaço urbano. E isso vem de outras pesquisas que eu venho desenvolvendo com o Alexandre. A explicação dessa diferenciação, também desigualdade socioespacial, está atrelada ao desenvolvimento do espaço urbano do município, cuja reprodução foi orientada por uma série de acontecimentos históricos de caráter político, econômico e social. E os agentes sociais do espaço, produtores do espaço, atuam conforme seus interesses, necessidades e condições. E com o decorrer desse processo histórico, a cidade, assim como as demais cidades contemporâneas, alterou suas formas, funções e estrutura interurbana, passando por diferentes fases de reprodução do espaço. Bom, o objetivo geral dessa pesquisa é compreender como ocorreu o desenvolvimento do espaço urbano de Poços de Caldas, avaliando sua morfologia urbana, os processos espaciais e a atuação dos agentes produtores do espaço, contextualizados historicamente. E os objetivos específicos para atingir o geral é discutir a respeito da categoria espaço e dos conceitos de reprodução do espaço, agentes produtores do espaço e processos espaciais. Caracterizar a área de estudo por meio de documentos oficiais, dados secundários, trabalhos acadêmicos, levantamento histórico, trabalhos em campo e entender como ocorreu o desenvolvimento do espaço urbano do município. E preparar e analisar um conjunto de quadros, tabelas, mapas, gráficos, com os dados obtidos no decorrer da pesquisa. Bom, esse trabalho está orientado por uma abordagem teórico-metodológica da geografia urbana de viés crítico, e foram consideradas concepções de Henri Lefebvre, Flávio Vilaça, e dos geógrafos David Harvey, Ana Fanny Carlos, dentre outros, assim como outros autores que compreendem o espaço urbano contemporâneo
como um elemento fundamental para a reprodução ampliada do capital. Bom, a metodologia desse trabalho está da seguinte forma: a revisão bibliográfica dos conceitos relacionados com esse tema proposto, análise documental, analisar os planos diretores e demais documentos oficiais da cidade estudada, realizar trabalhos de campo com captura de fotografias e descrições, produzir mapas, analisar dados da rede urbana da cidade estudada pelos REGICs, e tabular dados, construir tabelas, gráficos, visando evidenciar os resultados obtidos ao longo dessa pesquisa. Bom, o método escolhido para essa pesquisa é o método regressivo progressivo lefebvriano, que é separado em 3 momentos: o momento descritivo, analítico regressivo e histórico genético. E nessa pesquisa, o momento descritivo foi realizada a coleta e análise de dados oficiais e mapeamentos produzidos pelo Estado, a coleta de dados secundários e a realização de trabalhos de campo. E nessa atividade foram colhidas fotografias e descrições da morfologia urbana. O momento analítico regressivo está sendo realizado ainda o levantamento histórico da cidade de Poços de Caldas, a partir de livros, trabalhos acadêmicos e nos jornais locais, além das fotografias. E o momento histórico genético, que também está ocorrendo, que a partir dessa análise documental e do levantamento histórico e dos trabalhos de campo está sendo reconstituída a formação, consolidação, expansão e fragmentação do espaço urbano de Poços de Caldas. Bom, a categoria principal desse trabalho é o espaço, seja ele social, visto pela geografia, ou geográfico. E nessa linha teórico-metodológica, o espaço é um produto especial, pois nele estão dispostas as forças produtivas, que são a força de trabalho e os meios de produção, que condicionam a reprodução ampliada do capital, a vida cotidiana da sociedade e também a própria reprodução do espaço. Ou seja, o espaço condiciona a sua própria reprodução. Conforme Santos, Carlos e Vilaça, o espaço não é apenas um palco das ações da sociedade, o que poderia reduzi-lo à sua materialidade. Do mesmo modo, sua produção não se limita aos objetos dispostos sobre ele. Ele não serve como um tabuleiro de objetos produzidos pela sociedade, onde as casas, as lojas e instituições estariam dispostas mais ou menos organizadas. Nessa linha de pensamento, a sociedade e o espaço são indissociáveis. Um conceito importante são os agentes sociais, que compõem o espaço geográfico. E eu pego aqui a classificação de Roberto Lobato Correia, que são os proprietários dos meios de produção, os proprietários fundiários, os promotores imobiliários, o Estado e os agentes sociais excluídos. E o processo espacial de destaque dessa pesquisa é o processo de segregação. E a segregação é um processo espacial que divide os grupos sociais relativamente homogêneos em áreas pelo espaço urbano. Dessa maneira, é um processo que gera, condiciona ou intensifica as desigualdades sociais no espaço. Bom, aqui é um quadro que eu desenvolvi, e aqui a gente pode perceber que a segregação ela tem também uma subclassificação, que é a autossegregação, que é a segregação das classes de alto status e alto poder aquisitivo, que é uma política de classe, e também tem a segregação das classes de baixo rendimento, que é a segregação induzida, e a segregação mais severa, que seria a imposta. Bom, agora falando um pouco da área de estudos, eu vou falar agora de Poços de Caldas. Poços de Caldas é uma cidade média do sul de Minas Gerais. Na rede urbana, ela é classificada como capital regional C, junto com Varginha e Pouso Alegre. Estima que sua população seja de 168.641 habitantes em 2020. E na cidade há diversas atividades econômicas, como a mineração, a industrialização e serviços especializados, e os serviços do turismo, das águas hidrotermais. Bom, aqui a gente vê uma tabela que já foi produzida, que é a tabela de expansão de crescimento populacional de Poços de Caldas. E a gente pode perceber nessa tabela que a partir da década de 50, Poços de Caldas tem um expressivo crescimento populacional e urbano, isso junto de um crescimento econômico, pois a cidade começou a diversificar suas atividades econômicas para mineração
e, posteriormente, a partir da década de 70, uma grande industrialização. Bom, aqui a gente pode ver a composição setorial do PIB de Poços de Caldas em 2017, o dado mais recente, e a gente pode perceber que os serviços, né, as atividades do setor terciário, elas têm uma elevada significância no PIB local, e em segundo lugar já vem a indústria. E comparado essas duas, né, o setor primário de agropecuária é um valor ínfimo para o PIB de Poços de Caldas. Então a cidade é mais industrializada do que rural. Bom, esse aqui faz parte dos resultados que obtidos já na pesquisa, que é analisar historicamente a rede urbana de Poços de Caldas, né? E Poços de Caldas é uma cidade que concentra uma elevada oferta de bens e serviços na região. Desse modo, ela polariza uma considerável quantidade de núcleos urbanos pequenos. Bom, o primeiro documento analisado, né, é do REGIC de 72, que traz os dados de 1966, e a gente percebe que Poços de Caldas já exercia influência em 11 municípios da região. Passando para o próximo, né, na década de 70, ela já cresce a sua influência para 23 municípios, e a gente pode perceber que nesse momento já estava acontecendo a grande industrialização de Poços de Caldas. No REGIC de 1993, né, é um momento importante para Poços, ainda continua, antes da estagnação da industrialização em Poços, e ela exercia influência em 44 municípios, né? E é interessante que ela está polarizando Pouso Alegre, que é uma cidade hoje que tem muita importância na região, e isso também contribui para essa importância dela nesse período. Só que o que a gente percebe? Pelo REGIC de 2007, Poços de Caldas perde uma grande influência na região do sul de Minas. E isso está explicado por melhorias, né, na infraestrutura da região. No caso, houve a duplicação da rodovia da Fernão Dias, que fez o crescimento da importância tanto de Varginha, que já era importante, e principalmente Pouso Alegre, né? Pouso Alegre se desenvolveu muito a partir dessa duplicação que ocorre nos meados da década de 90. Então, Poços perde um pouco a influência. E também pela posição geográfica dela, que é um pouco distante dessa rodovia e dos demais municípios do sul de Minas. Só que aí o que a gente percebe, né? De 2007 para 2018, ela cresce novamente a sua importância na rede urbana da região, e isso se deve muito pelo incremento de estabelecimentos ali comerciais, de prestação de serviço especializado. No ano de 2009, é instalada a Unifal, em Poços de Caldas, né, campus Poços de Caldas. Também tem a formação do Instituto Federal do Sul de Minas, em Poços de Caldas, em 2015, e também de outras faculdades particulares, né, que começam a atuar na cidade. Então, ela começa a crescer, não só por causa das faculdades, mas de outros serviços também, especializados. E outra coisa importante é que teve uma melhoria das rodovias, né, regionais, e Poços de Caldas é cortada por 3, e isso melhora o fluxo de pessoas para Poços de Caldas. Bom, esse mapa foi gerado, né, aqui a gente pode perceber a região de influência de Poços, que são as cidades que estão diretamente subordinadas a Poços, e as cidades que ela exerce uma influência, mesmo que menor. Então, ela exerce influência em 55 outros centros urbanos. Bom, dos resultados, a gente optou, nessa pesquisa, por uma metodologia de dividir os momentos de formação, de reprodução do espaço urbano de Poços de Caldas. A primeira fase é a fase de formação e consolidação, que vai do momento de inauguração do primeiro núcleo urbano até 46. E esse 46 a gente explica por 2 momentos. Primeiramente, é o decreto presidencial que proíbe os jogos de azar e os cassinos, né? Bem 46, e isso era uma atividade econômica importante para Poços, mas também, paralelamente, estava acontecendo o desenvolvimento ali das técnicas nas áreas médicas e farmacológicas. Então, os banhos com as águas hidrotermais ficaram obsoletas.
A segunda fase de expansão é uma fase que está acontecendo uma transição, né, dessas atividades mais voltadas ao setor terciário para o setor industrial e de mineração, e a fase de fragmentação, que é após a década de 70, que vem a grande industrialização do município. Aqui é um mapa gerado também, é um mapa de crescimento urbano de Poços de Caldas. Aqui a gente pode ver as áreas edificadas, e a gente pode considerar a primeira fase, ela está entre essa parte em laranja, que é a ocupação urbana até 40, e até 50 já seria essa parte em vermelho. A segunda fase a gente pode considerar essas duas, mais o crescimento, que são essas áreas em verde. A gente pode perceber, principalmente nessa área, que houve uma ocupação um pouco irregular. E a partir de 70, né, após 70, a gente pode considerar todas as outras áreas em roxo, e a gente pode perceber uma expressiva fragmentação do espaço urbano. Então aqui a gente pode perceber que a Zona Sul foi formada, toda a partir de 70, ao extremo leste, e também houve a fragmentação a oeste. Aqui a gente pode fazer uma comparação com o rendimento nominal médio mensal das pessoas responsáveis pelos domicílios particulares, comparando com esse outro mapa. A gente vê que a Zona Sul ela é fragmentada do tecido urbano do centro e do restante do urbano, e a gente vê que os índices socioeconômicos elas vão decaindo ao extremo sul. Isso também ocorre a leste. E a fragmentação que ocorre a oeste, a gente pode perceber que são de condomínios, loteamentos murados, né? Então seria uma autossegregação para essas áreas. Então a gente pode perceber que existe esse duplo processo de segregação socioespacial, das classes de menor rendimento, que ocorre mais na Zona Sul e o extremo leste, também a leste, mas também ocorre a fragmentação aqui a oeste, né? Que são os bairros de alto padrão e também os condomínios fechados. Bom, sobre a autossegregação, esse aqui é um dos resultados também que a gente tirou em campo, junto com o Alexandre, que a gente pode perceber aqui um residencial de alto valor e alto status na região oeste, que a gente pode perceber, que é bem aqui. E a gente vê que ele tem uma beleza paisagística, ele é todo murado e tem também uma segurança desse condomínio. Então, a gente pode perceber que isso é uma escolha de quem está morando nesse condomínio, né? Que é um modo de vida diferenciado. A gente pode perceber aqui agora a segregação socioespacial das classes de menores rendimentos. No caso, esse aqui é um condomínio que foi financiado ali pelo programa Minha Casa Minha Vida, e ele está ao extremo leste de Poços de Caldas, e a gente vê que é um padrão em blocos, e o bairro que está esse condomínio, ele não tem um serviço acessível, né, para a população, mesmo tendo já mais de 10 anos esse empreendimento, o bairro continua com problemas assim de acesso a serviços, né? E ele está a aproximadamente 8 quilômetros do centro. Então, isso aí é um problema para essa população que vive nessa região. E também ocorre para a Zona Sul também, essa formação aí de loteamentos populares, né? Moradia de interesse social, e também em blocos, né? A gente vê que tem uma certa poluição aqui, e a gente pode perceber também na infraestrutura dos equipamentos aqui das casas, que já tem algumas rachaduras e alguns problemas. Bom, agora sobre as próximas etapas a serem realizadas nesse trabalho, é terminar, né, a última parte, que é o capítulo denominado Produção e Reprodução do Espaço Urbano de Poços de Caldas. E isso se deve porque é uma parte que tem muito documento a ser analisado, fotos, ainda continua sendo realizados trabalhos de campo, a visita em museus. Então, a gente está finalizando essa última parte. Essa seria a próxima etapa da nossa pesquisa.
E aqui estão as referências. Bom, é isso. Bom, Eduardo, obrigado pelas apresentações, né? Passo a palavra agora para o professor doutor Felipe Comitri, né? Como foi colocado, ele é doutor em Geografia, na área de Geografia Urbana, na Unesp de Rio Claro, e trabalha no Instituto Federal do Paraná, Campos Pinhais. Então, vamos lá. Primeiramente, eu agradeço o convite do Eduardo para fazer parte da banca. Tá? Então, agradeço o Eduardo. Opa, eu agradeço ter aceitado o convite. Pelo convite. Muito legal. Agradeço também ao professor Alexandre. E é uma honra estar aqui com vocês. Legal também estar aqui com o professor Evânio. Eu dividi um pouco a minha fala, primeiramente, nos comentários gerais, e a um segundo momento, alguns aspectos mais pontuais, mas o que for mais específico mesmo, eu deixei alguns comentários no arquivo do PDF, e aí eu encaminho para você, Eduardo, e aí você pode ter acesso aí a todos os comentários que foram feitos no decorrer aí do seu texto. Então, a primeira coisa que eu falo aqui é que eu venho com a minha perspectiva de análise, e a ideia é realizar algumas sugestões para que você consiga aprofundar a qualidade aí da sua pesquisa, mas não vendo isso como uma verdade absoluta que tem que seguir. Isso aí é uma decisão sua com o seu orientador, até porque cada um tem uma linha aí de metodológica e um caminho para percorrer durante a pesquisa. Primeira coisa que chamou a atenção, e eu achei muito interessante, é que você é um discente bem participativo em atividades acadêmicas, né? Então, você participa de congressos, teve publicação, até hoje eu observei nas redes sociais ali do professor Alexandre que vocês vão produzir um livro, né, aí sobre o sul de Minas, achei muito legal, então parabéns aí pela sua atuação, fica evidente o seu empenho no processo de pesquisa. Eu gostei muito também dos seus mapas, você fez mapas muito bem elaborados, esses que você até colocou aí na sua apresentação de agora há pouco, eles contribuem muito para a gente compreender os fenômenos abordados nessa reprodução do espaço urbano de Poços de Caldas, e uma sugestão que eu faço é você valorizar ainda mais esses mapas, como? Sabendo os locais mais adequados para você inserir. Eu fiz algumas sugestões no arquivo, mas eu vejo que alguns mapas eles têm pouca conexão com o restante do texto. Tem um mapa ali do crescimento que está já na sua introdução, acredito que ele é muito mais útil quando você estiver já comentando sobre alguns resultados, algumas análises. Então, tentar adequar a distribuição desses mapas, ele pode facilitar a compreensão do seu texto. Ele é um texto que está bem fundamentado, né? Você utiliza autores relevantes da temática, né? O Lefebvre, Ana Fanny, o David Harvey. Depois eu vou sugerir alguns que eu senti um pouco de falta, mas que fica a seu critério incorporar ou não. Gostei também muito das fotos que você tirou, que revela aí a sua vivência com a pesquisa, a vivência na cidade, a elaboração de trabalhos de campo, elas são essenciais para a gente ter um contato mais direto com o que a gente está estudando. Então, de forma geral, foi isso. E aí eu comecei, a partir do momento que eu li o seu texto, eu confesso que eu fiquei um pouco, assim, sem muita noção com relação ao título e qual é o foco da sua pesquisa. Porque o título você fala sobre a reprodução do espaço urbano em Poços de Caldas. E, ao meu ver, para uma pesquisa de mestrado, né, uma dissertação, você tentar abranger todo o processo de reprodução
do espaço urbano de Poços de Caldas, e você faz um resgate histórico até os dias de hoje, eu acredito que se torna difícil de contemplar uma pesquisa num prazo muito curto, que é o que nós temos aí durante o mestrado. Então, acho que você tem que buscar especificar o seu título já de acordo com o foco que você vai dando para a sua pesquisa. Você mesmo disse aí que o objetivo geral é analisar o desenvolvimento do espaço urbano, isso não estava tão claro no texto, no desenvolvimento do espaço urbano de Poços, mas lendo o texto, a sua introdução, e até na sua fala da apresentação de hoje, você fala que quer destacar o processo de segregação e de fragmentação urbana. Então, acho que a sua pesquisa ela pode se direcionar mais nesse aspecto, entender a fragmentação urbana de Poços de Caldas e essa reprodução desigual da cidade. E aí, nesse quesito, eu acho que você precisa especificar ainda mais o objetivo da dissertação. E, pelo que ficou subentendido, é a análise da desigualdade urbana de Poços. Porque se eu for pensar por uma área mais geral, o desenvolvimento urbano e a reprodução do espaço em Poços de Caldas, eu posso pensar em várias perspectivas. Eu posso pensar na área cultural, algo que você não vem debatendo, e não é o intuito, pelo que eu entendi. Eu posso focar mais na questão da violência, por exemplo, que é o que eu pesquisei lá durante a minha tese. Quando eu falo, então, de forma generalizada, dificulta o foco para eu continuar com a minha pesquisa. Então, essa ideia de especificar, acho que vai contribuir muito com a evolução aí da sua dissertação. Sobre a sua introdução, eu acho que você pode ser mais sucinto nela, porque você deve, basicamente, fazer uma breve explanação sobre a pesquisa e indicar os objetivos e metodologias. Ao meu ver, os objetivos, eles, então, precisam estar mais claros no seu texto. E, além disso, fazer um relato, um breve relato dos capítulos, isso você já fez, ficou bem interessante, mas eu acho que na sua introdução, você já começa a se debruçar na análise do processo de reprodução do espaço urbano de Poços, já demonstrando algumas fases, inserindo mapas, e eu acho que nesse momento da introdução isso não é interessante. Então, na introdução, assim, só uma chamada, vai ser feito isso, e aí o mapa, uma análise mais aprofundada do que vem acontecendo, você coloca nos demais capítulos. Por exemplo, na sua página 11, você escreve que a análise do espaço urbano será feita com destaque para os processos de segregação socioespacial. Mas quando eu fui lendo o texto, eu senti falta dessa análise mesmo da segregação. E aí, no final, você fala das próximas atividades a serem cumpridas, e você indica ali que vai ser um tema, vai ser um subcapítulo do último capítulo. Então, se é o seu foco a questão do processo de segregação, eu acho que você tem que valorizar essa análise, pensar num capítulo exclusivo para ela, e não apenas deixar como um subcapítulo do último capítulo, do capítulo 4. Então, aí eu vejo algo que você precisa direcionar um pouco mais essa pesquisa. Sobre os procedimentos metodológicos e discussões teóricas, eu acho interessante, lógico, você tem que ter todo esse respaldo teórico, explicar como foi feita a sua metodologia, mas muitas vezes a forma que ela está escrita, ela acaba gerando uma fragmentação na leitura. A leitura ela fica um pouco mais cansativa, porque parece que você já leu algo em algum momento que está sendo retomado, e aí acho que essa organização do capítulo, ela se torna bem interessante. Por exemplo, você pode fazer paralelos da sua discussão teórica já com o estudo de caso. Isso nos últimos, nos capítulos que você aborda sobre o seu objeto de estudo. E não adentrar logo no começo, logo nos procedimentos metodológicos, a questões mais aprofundadas da sua pesquisa, do seu objeto de estudo. Um exemplo que eu dou sobre essa situação que eu estava pensando é o mapa da página 31, que ele está num contexto que
ali ele não cabe. Você tem que utilizar esse mapa no capítulo específico sobre a reprodução do espaço urbano. Então, você aborda os conceitos e discussões teóricas. Outra coisa que chama atenção ali você usou muito a teoria do Lefebvre, explicando o método, da Ana Fanny, do espaço como produto, meio e condição das relações sociais, mas nos próximos capítulos, quando você se debruça sobre o seu objeto de estudo, eu vi pouca relação com o que você abordou, ou seja, como que a análise do espaço urbano, como as categorias da Ana Fanny, elas se fazem presente no seu objeto de estudo. Como que esse espaço é produto, condição e meio das relações sociais. E aí eu acho que tem alguns autores, pesquisadores que gostam de dividir procedimentos metodológicos. Eu prefiro mais indicar no próprio capítulo essa parte conceitual, onde eu já vou mesclando objeto de estudo e fundamentação teórica. Eu acho que a leitura fica mais interessante. Mas se você ainda quiser manter um capítulo de procedimentos metodológicos, não esgote o que você vai falar posteriormente. Então, ali é só questões pontuais, o embasamento teórico que você coloca. Isso vai possibilitar um texto mais fluido aí no momento da leitura. Você fundamentou muito bem a questão da categoria do espaço, então é importante só no momento aí do seu objeto de estudo você focar nessa situação, e a mesma situação sobre os agentes de reprodução do espaço urbano do Correia, que você fala do Estado, do mercado imobiliário. É interessante fazer essa análise descritiva. Muitos trabalhos já fizeram isso. Acho que você tem que ter esse conhecimento para pensar como que esses agentes eles estão afetando na realidade de Poços de Caldas. E aí, por exemplo, como que esses grupos marginalizados, eles atuam? Eu senti um pouco de falta das vozes deles, sabe? Você coloca muito bem que o Estado ele vai direcionando a ocupação da Zona Sul por meio dos conjuntos habitacionais, porém, em qual momento, qual que é a posição da população? Existem vidas lá, existem reações frente a essas imposições do Estado. Então, como que o grupo marginalizado, que é um agente importante de reprodução do espaço, ele acaba atuando nessas imposições. E aí, quando você vai descrevendo, o Estado é isso, os grupos marginalizados atuam dessa forma, o mercado imobiliário é assim, eu talvez colocaria isso mais numa nota de rodapé e valorizasse a particularidade aí da sua pesquisa e como esses agentes atuam no espaço urbano aí de Poços de Caldas. E aí buscar unir sempre essas discussões apresentadas, porque eu vi que você colocou David Harvey no começo, Lefebvre, Ana Fanny, e na parte mesmo específica do capítulo de reprodução do espaço urbano, eles pouco aparecem. É essencial, então, pensar aí nessa relação entre embasamento teórico e objeto de estudo. Não, assim, já cumpri ali o que eu tenho como objeto de estudo para depois só pensar no meu estudo de caso e largar. Não, precisa retomar sempre essas categorias que você usa para a análise do espaço urbano. Um exemplo que eu dou é que você fala na página 34, ali, sobre o surgimento do shopping, como que ele muda aquela dinâmica urbana, mas acho que, por exemplo, essa análise do shopping, ela cabe no capítulo sobre a reprodução do espaço urbano de Poços, e não nos procedimentos metodológicos. Não sei se eu fui claro, mas a ideia é assim, não esgote o assunto previamente, porque isso vai dificultar depois a compreensão do texto como um todo. E sobre a segregação, eu acho que você deve incorporar um capítulo final sobre as contradições urbanas em Poços, para que você consiga inserir essa análise sobre a segregação. Você fez uma excelente análise aí das relações com o objeto de estudo, análise do objeto, mas você precisa valorizar a segregação. Você está mais ainda nesse... Lógico que você falou que as próximas etapas ainda serão cumpridas, mas você ainda está naquele momento descritivo de Poços.
para chegar aí o método regressivo progressivo, você precisa, então, de novas ações aí na sua pesquisa. Sobre a caracterização de poços, né, o seu capítulo, você abordou sobre a ocupação urbana das regiões da cidade, falou do seu contexto histórico, mas ao analisar isso, eu acredito que seria mais interessante você destinar o que você falou da caracterização de poços para o capítulo de reprodução do espaço urbano de poços. E o que você escreveu na reprodução do espaço urbano de poços, você indicar para o capítulo da caracterização. Então, você tem muita coisa escrita, mas eu vejo que você precisa organizar as ideias. Por quê? Porque praticamente tudo que foi escrito ali no item 3, 3.1, no item 3, fala você pode destinar para a reprodução do espaço urbano. Vejo assim. Outra coisa é melhorar a conexão entre os mapas, tabelas e imagens. Um exemplo ali é da tabela 1 e da figura 24, que estão na página 60 e 61. É uma tabela sobre conjuntos habitacionais e logo depois você coloca o mapa sobre o macrozoneamento. Só que você não promoveu essa conexão. Então, explicar das zonas de interesse, de habitação de interesse social, buscar mais essas conexões para facilitar a compreensão do seu texto. E sobre o capítulo 4, que é a produção e reprodução do espaço de poços, eu vejo que foi um capítulo que focou mais para o processo de formação e povoamento de poços, mas então para a questão histórica do que para a questão da reprodução do espaço. A questão do espaço ficou a um segundo plano, a ideia do espaço como produto, meio e condição, ele ficou pouco evidente nesse capítulo. Por isso que a minha sugestão essa parte que está mais caracterizada pelo povoamento, questão histórica, você coloca no capítulo da caracterização de poços. E muito do que você escreveu no caracterização de poços, que você já vai dar mais detalhes espaciais, passar para esse capítulo. Então, seria interessante aprofundar as questões temporais com as espaciais. E aí eu vejo que, por enquanto, nesse capítulo, a ênfase foi para o contexto histórico, muito bem feita, fez um resgate, utilizando lá até dados de almanaque, de séculos passados, mas valorizar a questão espacial. E aí, eu vejo, então, que você, no capítulo sobre a caracterização, você fez mais uma análise espacial. E no capítulo da reprodução, você fez mais uma análise histórica. Então, seria interessante, talvez, inverter essa sequência. E como eu falei, você precisa valorizar a questão da contradição urbana, porque na página 105 você diz assim, processo de segregação socioespacial, que é um tema importante dessa pesquisa, será abordado com maior ênfase na última fase do espaço urbano. Então, qual é a crítica que eu faço nesse momento? Se o tema de segregação é um dos temas mais importantes da sua pesquisa, ele ficar num subcapítulo do capítulo 4 é muito pouco. Você, então, precisa conseguir argumentar mais sobre esse processo, e aí eu acho essencial um capítulo sobre essas contradições, sobre a segregação. E nesse capítulo, lá vai eu dando uma dica, uma sugestão, mas eu vejo que se você for falar desse capítulo de contradições, você precisa falar um pouco sobre o papel do turismo nos dias de hoje de Poços. Que você fala um pouco do turismo na esfera econômica, o quanto isso reverte de PIB e outros dados, mas o que isso vem gerando de contradições urbanas? E até mesmo fazer como que ele influencia num possível processo de mercantilização do espaço. Será que ele existe? O Estado destinar os conjuntos habitacionais para o sul, distante da área central, será que não tem nada a ver com os interesses do turismo ou dos agentes hegemônicos aí de reprodução do espaço? E aí, se for entrar na questão do turismo e a possível mercantilização, eu conheço pouco Poços, mas pelo pouco que eu andei, você vê que é uma cidade que ela tem uma estrutura voltada para o turismo, então com restaurantes interessantes, hotéis,
E aí seria muito interessante você ler a Fernanda Sanches, o livro A Reinvenção das Cidades para o Mercado Mundial, onde ela vai falar da influência do city marketing na reprodução do espaço urbano. Tem uma tese muito legal, até não sei se o Alexandre ele chegou a estudar com essa professora lá na Unesp de Rio Claro, a Isabela de Fátima Fogaça. Ela tem a tese dela, FESP, com a Silvia Ortigosa também, é intitulado Turismo no Contexto do Planejamento e Gestão Estratégica de Curitiba. Apesar de falar de Curitiba, é muito legal a análise que ela faz de do turismo moldando a reprodução do espaço aqui em Curitiba, sobretudo com aquela imagem, né, de cidade modelo para quem? Então, muitas vezes a gente tem que pensar como esses agentes hegemônicos, eles reforçam um tipo de reprodução do espaço urbano que acaba privilegiando determinadas classes sociais. E a própria dissertação do Xandão, né, do Alexandre, que consta na sua bibliografia, mas ele acaba destrinchando a questão do turismo em Poços, e eu acredito que você possa utilizar bastante disso. E outra coisa que eu senti falta você fala muito da questão habitacional no início, né, na introdução. Você fala, então, da autossegregação, fala dos conjuntos habitacionais, mas depois praticamente não existe a questão habitacional sendo debatida. E ao meu ver, seria muito interessante essa relação da habitação, ela está presente nesse capítulo sobre as contradições urbanas que a gente analisa nos dias de hoje na cidade de Poços. E aí a influência do Estado direcionando, né, o conjunto habitacional, sendo permissível para condomínios fechados na Zona Oeste. Quais são os motivos para isso? A gente tem que entender todo esse dinamismo. E aí, como eu mencionei um pouquinho anteriormente, onde estão as pessoas nesse contexto? Eu acho que a gente viu muito questão de datas, de sequência cronológica, mas e as pessoas? Por exemplo, o que leva as pessoas a se fecharem num condomínio na cidade de Poços? Será que é a mesma coisa de alguém que se fecha na região metropolitana de São Paulo ou aqui de Curitiba? Tem a questão da segurança, insegurança pública, mas é só isso. O que leva é o status. Você na sua apresentação até mostrou lá a entrada do condomínio. Então é mais o status, é o medo da violência, se afastar do indesejável. E aí, ao mesmo tempo, onde estão as pessoas desses conjuntos habitacionais? Não existe nenhuma, como eu posso dizer, oposição a esse direcionamento da organização do espaço em Poços. E eu cito como exemplo, o Alexandre ele já até foi comigo lá no Habiteto, em Sorocaba, um bairro periférico que eu estudei. É muito interessante que a população de lá se organiza por vias legais, né, como associações, fazendo frente a essas imposições do planejamento urbano e também de formas ilegais. Lá a gente vê a atuação do tráfico, eles têm todo um rearranjo local para que eles consigam fugir em casos de batidas policiais. Então, como que a população está vivendo nessas áreas? Mais do que ver as rachaduras, que é importante a gente ver essas condições precárias, típicas aí das Coabs, que se destacou desde lá da década de 80 em São Paulo, e virou um exemplo para cidades, para metrópoles e cidades médias do país, é o saber a vida, como que se dá a vida, quais são se existe uma organização para que elas consigam ter melhores condições de vida na cidade de Poços de Caldas. E aí, você já deixou claro na sua apresentação, mas eu tinha feito essa anotação aqui, é que o texto ainda não se encontra no método regressivo-progressivo do Lefebvre, né? Porque ele exige o momento descritivo, o analítico regressivo e o momento histórico, do histórico, né? Mais histórico genético. E eles não são totalmente fragmentados, né? Eles estão em constante atuação. Você mesmo usa como referência o artigo da Sandra Schaeffer,
que contribuem muito para a análise desse método, né? Como deixar esse método prático. Mas, ao meu ver, acho que você precisa, então, focar, né, no momento histórico genético, que é aquele que se desprende um pouco da questão cronológica de análise do tempo e foca em entender o espaço a partir de tempos que são revertidos na concepção contemporânea desse espaço. E, ao meu ver, um último capítulo sobre as contradições, sobre a segregação, daria toda a possibilidade para você conseguir incorporar esse momento aí histórico genético. E aqui, lendo o seu texto, eu comecei a fazer uma reflexão, e até como uma reflexão até para mim, como eu atuo, né, como pesquisador da geografia urbana também, e analisando, eu lembrei de um artigo que, na verdade, é quase um ensaio do Marcelo Lopes de Souza, que se chama Da Diferenciação de Áreas à Diferenciação Socioespacial, a visão apenas de sobrevoo como uma tradição epistemológica e metodológica limitante. E o que ele diz aí nesse ensaio dele, né? Que a geografia, como ela foi muito influenciada pelo Estado desde a sua origem, ela faz com que a gente muitas vezes se distancie da prática social, do contato com as relações sociais. O Marcelo Lopes ele vai focar mais a questão dos movimentos sociais, mas a gente pode pensar também das práticas sociais no cotidiano das cidades. Muitas vezes a gente está fazendo esse sobrevoo, que é uma análise de longe, do alto. Não que ela seja errada, não, ela é essencial. Mas a geografia ela pode se aproximar dessa questão do cotidiano. E é basicamente o que o Lefebvre ele diz aí na sua obra, o autor aí que você usa como método. Então é a gente valorizar não só a questão do sobrevoo, mas pensar nas relações sociais. E aí eu faço uma indagação até mesmo para mim, que é como se aprofundar na pesquisa sobre a produção do espaço, distanciando-se meramente dos estudos descritivos da organização espacial. Então a gente não tem que só descrever a organização, a gente tem que entender a reprodução do espaço. E essa é uma grande dificuldade aí que a geografia ela atua. Eu já vou finalizando, mas antes, assim, só para você ter ideia, eu pensei assim numa distribuição de capítulos que ficaria bem casado com o que você já tem escrito, valorizando tudo que você já fez. Fazer uma introdução mais sucinta, né, colocando os objetivos, métodos, procedimentos metodológicos. Eu já colocaria os procedimentos metodológicos na introdução. Um capítulo 2 falando da caracterização do município de Poços, que seria essa etapa mais do momento descritivo e analítico regressivo, pensando aí no método do Lefebvre. E aí aqui já colocar os aspectos naturais de Poços, algo que você já fez, e o histórico de formação e povoamento de Poços de Caldas. E aqui falando de população e economia. Isso que você já fez, mas que estava ali no capítulo de reprodução. No capítulo 3, eu ia mais lá para a questão da produção e reprodução do espaço urbano de Poços, e fazendo uma análise sobre a hierarquia urbana, que é algo que você se enfatizou bastante na sua análise, na questão do REGIC, e aí eu pensaria na rede urbana de Poços, a hierarquia e os níveis de classificação. Finalizava com a questão da hierarquia e a fragmentação urbana, para aí criar todo o cenário para o capítulo 4, falar das contradições urbanas de Poços, passado, presente e futuro. Aqui você conseguiria atuar no momento histórico genético, e aí falando de habitação e segregação, algo que você já tem base também, e o turismo em Poços, para assim finalizar com as considerações finais. Para não me estender muito, pelo que eu vi aqui já está quase no momento, só alguns comentários específicos. Na página 6, você diz que, em um momento ali, a diferenciação socioespacial do espaço urbano de Poços de Caldas, e foi observado que as regiões sul e leste da cidade sofrem processos de segregação socioespacial. Mas o questionamento que eu faço é possível falar em segregação em apenas determinados fragmentos urbanos, ou a segregação em uma área evidencia a segregação como um todo no município, né, no espaço urbano desse município? O próprio Vilaça, que você
usa aí nas suas, como embasamento teórico, ele tem uma citação que ele fala assim, ó, na verdade não há dois tipos de segregação, mas um só. A segregação é um processo dialético, em que a segregação de uns provoca ao mesmo tempo e pelo mesmo processo a segregação de outros. Segue a mesma dialética do escravo e do senhor. É a mesma coisa. A autossegregação na Zona Oeste promove a segregação no restante da cidade. Tá? E aí, só para indicar algumas coisas, para finalizar, algumas leituras, são poucas, porque você acha que está com uma boa base. Sobre conjuntos habitacionais, eu acho interessante você ler o artigo da Leda Bonfilho, que fala sobre a habitação de interesse social. Porque esse padrão aí que a gente está vendo na Zona Sul de Poços, ele é típico aí das Coabs. Então, é interessante pensar que aquele modelo, ele se, vamos dizer assim, disseminou pelas cidades brasileiras. E também, um autor que pode ajudar muito na questão dos conjuntos habitacionais é o Nabil Bonduki. Ele tem o livro ali, Origens da Habitação Social no Brasil, que também é interessante para isso. Sobre a autossegregação, cabe a Teresa Caldeira, né, o livro Cidade de Muros, eu acho que é uma referência que vale a pena fazer parte na sua dissertação. E também sobre a segregação socioespacial e contradições, tem a tese da Luciane Marisco, se eu não me engano, ela era da Unesp Prudente, fez o doutorado lá, se eu não me engano, hoje ela é professora da Federal de Alagoas, e ela faz uma análise dos instrumentos urbanísticos e a segregação socioespacial e a exclusão social na cidade de Presidente Prudente. Então, é muito legal que ela faz uma análise mais focada na atuação do Estado, por meio de normas e leis, como responsável pela segregação. E, como eu já tinha falado sobre o turismo, né, a Fernanda Sanches, a Isabela Fogás, e a própria dissertação de Xandão, valorizar mais o que tem ali de pesquisa, e eu acho que é isso. Para não estender muito, a minha parte é isso. Obrigado, viu? Felipe, muito obrigado pelas considerações, acho que o Eduardo foi anotando ali, vendo. Também agora, a grande vantagem dessa história virtual é que depois dá para assistir, né? Acho que o melhor... né? Mas obrigado aí pelas considerações, acho que são muito válidas. Eduardo, você tem algum comentário, alguma questão que você queira debater? Assim, primeiro eu agradeço você, Felipe, por todas essas considerações. Eu acho que eu vou considerar todas, são muito boas. E eu acho que é isso, eu acho que eu vou chegar ali essas obras, né, principalmente as de habitação, que realmente eu ainda ia fazer isso, né, na parte de fragmentação. E realmente ficou um pouco, eu já trazia muito resultado, né, no relatório, junto com a teoria, mas realmente eu acho que dá uma organizada nisso, porque muitas páginas aí poderiam ficar nessa parte de reprodução, né, do espaço. E sim, realmente, nessa parte aí da histórico-genética, eu teria que conversar mais, né, o presente e o passado, não só contar linearmente, né, mas isso também é plano para pesquisa. E na parte de... para fazer um contraponto, né, com essa visão de sobrevoo, né, de só olhando os dados descritivos, por isso que eu e o Alexandre, a gente optou por fazer o trabalho de campo, descrição, e realmente, no lugar, tirar foto. Então, esse é o contraponto que a gente optou, né, na metodologia, para fazer essa nossa visão também da realidade, não só os dados, né, porque senão ficaria uma coisa muito distante da realidade que a gente está pesquisando. E eu acho que é isso. Muito obrigado. Felipe, mais alguma consideração? Não, é isso, parabenizar mesmo, Eduardo, e é isso, né, a qualificação acho que é o momento da gente organizar as ideias, porque a gente pesquisa muita coisa e muitas vezes a gente quer colocar tudo no texto, né, para demonstrar, não, eu li isso, eu quero colocar, e aí fica algo meio confuso a um primeiro momento de se entender, mas organizando essas ideias, aí o que você tem escrito, dá para sair uma ótima dissertação, uma ótima pesquisa.
E é isso, e tomar cuidado, né, porque é mestrado, a gente tem pouco tempo, eu sempre falo isso quando eu participo aí de bancas, orientação é assim, não vamos tentar abraçar o mundo logo de cara, porque o mestrado ele é muito complicado, né, são 2 anos e meio, aí você tem 1 ano de disciplina, é muito rápido. Então, por isso que eu até falei do seu título, eu acho que o seu objetivo geral tem que ser mudado. Analisar a reprodução do espaço urbano de uma cidade inteira. Produção do espaço urbano de Poços, sem focar uma área, eu acho que para uma dissertação se torna inviável. Mas é isso. E eu estou à disposição aí para a gente trocar umas ideias futuramente. Bom, então obrigado, Felipe, novamente. O Eduardo fez suas considerações. Passar agora a palavra para o professor Dr. Evânio dos Santos Branquinho, né, do PPGEL da Unifal. Evânio, muito obrigado. Obrigado, boa tarde a todos, a todas. Obrigado pelo convite, né? Um novo convite, né? Renovado o convite, né? A gente participou do TCC e pôde acompanhar também essa evolução do Eduardo, né? Isso é muito bom também. A banca aí, o Felipe, muito importante o que ele falou, né? Vocês estão aí assistindo, né? Espero também dar uma contribuição, né? Se o que eu vou falar ajudar no seu trabalho, né? Dentro da minha percepção, né? Das leituras que eu trago e da leitura que eu fiz do seu trabalho, né? Então, dá para perceber do TCC, né? Para o mestrado, ou se der meu tempo aí, vocês cortam, não tem problema não, viu? Eu não sei, 20, 25 minutos, né? Tem bastante coisa para falar, o Felipe já falou bastante, concordo com bastante coisa ali também, né? Então, traz, né, do TCC para o mestrado, né, Eduardo, assim, uma evolução muito grande nas suas leituras, na fundamentação, né? Você tem essa preocupação, e como pesquisador também, né, levantar muitos dados, né, que você tentou colocar aí já nesse momento da pesquisa, né, então não sei se a palavra ânsia, né, mas você tem esse fôlego do pesquisador de buscar aquele monte de dados e tentar traduzir tudo isso, né, como o Felipe falou, ficou muita coisa para o tempo do mestrado, né, o tempo curto do mestrado, né, mas é assim mesmo, a qualificação está aí para cortar. Primeiro a gente expandir esse horizonte, depois a outra dificuldade é cortar o que é possível, né, e focar no seu objeto. Então, acho que é aí que vai ter que se debruçar também, né. Então, eu fiz aqui algumas anotações também. Então, eu anotei, destaquei em amarelinho no seu trabalho, está lá, alguma observação específica, já deixei lá uma anotação do lado, para a gente não perder tempo aqui, né? E fiz também por páginas as anotações que eu passo para você, está no arquivo Word, eu passo também por página, ali onde eu destaquei alguma coisa, para não perder tempo em coisas mais específicas, né? Algumas coisinhas, está bem redigido o trabalho, a gente, uma leitura fluente, né? É bem gostoso de ler também. Então, isso eu achei bem legal, né? Essa continuidade, esse avanço que você está dando como pesquisador, né, do TCC, que era o tema, né, próximo, né, para agora o mestrado, né. Então, eu vou me restringir mais essas observações mais gerais, e esses específicos, se der tempo, eu coloco alguma coisa, né, mas está tudo anotado e eu vou passar para você também, né, para você corrigir. Se for o caso, né? Se a gente dá essa contribuição, ótimo, né? Se não der, é assim mesmo, né? Não dá para fazer, acho que tudo, né? Eu lembro isso, senão eu ia fazer outro trabalho, não sei. Mas aí a gente vai pensar com mais calma e ver o que é possível articular, né? Em tudo isso. Bom, primeiro, eu também, começar pelo o título, você pode especificar mais para o seu objeto, acho que é a fragmentação da região sul, né, você está buscando. Então, vamos lá, vamos por partes, né, o que eu selecionei aqui também.
para falar agora. O mapa, né? Aquele mapa é essencial, né? Da página, está lá na página 7, não é isso? E aí você divide nos 3 períodos que você se propõe a analisar, né? Sempre polêmico, né? Essas fases, né? Onde começa e justificar, né? Onde começa uma, onde termina outra, né? Onde começa outra, e assim por diante, né? Então, esse mapa, uma questão que eu faço, já que é a fragmentação atual do espaço urbano de Poços de Caldas, se a partir de 70 não precisaria uma subdivisão, um detalhamento maior, já que é o seu objeto principal, a partir de 70, né? Está lá os 3 períodos, mas se por ser a partir de 70, necessitaria uma subdivisão, um detalhamento maior? Uma pergunta, não sei. Você me justifica aí depois, né? Outra, a questão da ação do Estado, né? Então, está dentro daqueles agentes produtores do espaço urbano lá, que o Correio identifica, beleza. Tem a questão da indústria, a industrialização atuando nessa fragmentação também, naquela região específica, né? Ficou muita ação do Estado, mas e a questão da localização industrial, né? Também. Bom, uma questão também aí, no seu trabalho, é que você tá se apoiando na tradução do Lefebvre, a produção do espaço, né? Naquela tradução incompleta, né? Que parou. Eles não concluíram, né? Ficou faltando muita coisa, né? Correção, revisão, né? Não é uma tradução finalizada, né? Ficou pelo meio do caminho. O último capítulo e a conclusão não tem naquela tradução em português, né? Então, o que acontece? Você está lá colocando a questão da produção do espaço, né? E vai trabalhar as contradições do espaço. A contradição do espaço não está naquela tradução. É o último capítulo, né? Então, cuidado, você está se baseando e falando que vai se propor lá, né? Também se apoiar no Lefebvre, mas, por exemplo, aquele capítulo da contradição do espaço. Então, por que eu estou falando isso? Porque eu tive esse problema também, né? Aí eu peguei, né? Tive que repassar para o espanhol, né? As páginas, retraduzir para o espanhol essa questão. Alguém pode falar, mas como? Você está se apoiando um dos autores na sua metodologia, e um dos principais, e aquela tradução é incompleta, né? Não foi finalizada e não tem o capítulo das contradições do espaço, que está lá, pega no espanhol, pega no original do Lefebvre, né? Então, só uma observação também. O que mais? Também, nessa questão, já que você citou o direito à cidade, né? Nessa periodização aí, mais ou menos, né? Porque tem a questão do método regressivo progressivo. No direito à cidade, na Revolução Urbana, ele trabalha essa linha, aquela linha da urbanização, né? Ele faz um pouco essa periodização. Então, será que não seria interessante também buscar isso? Aquela linha da urbanização, já que tem um período da industrialização, talvez seja um ponto crítico esse momento de mais fragmentação atual, né? Claro, você já tem leitura aí, muita leitura, né? E a gente propondo mais leitura. Mas fica como uma sugestão, né? Buscar lá no direito à cidade essa evolução do urbano até chegar ao ponto crítico, identificar esse ponto crítico em Poços de Caldas, essa urbanização crítica, tá? Só também uma provocação aí se compensa também, né? Que talvez ajude nessa evolução urbana aí que você está se propondo também, né? Também eu acho que faltou na sua metodologia, no seu método, né? Que está se propondo lá, quando você fala da fragmentação do espaço urbano, né? Você lembrar que você está se propondo, dentro da teoria da produção do espaço do Lefebvre, é uma tríade, né? Fragmentação, hierarquização, homogeneização. Então, eu senti falta, porque aí você se encaminha, deriva lá para a fragmentação e esquece
trialética aí, né, a tríade, né, do que o Lefebvre coloca, e então, como o Felipe colocou, as hierarquizações lá do centro à periferia, na própria Zona Sul, né, desse espaço que vai se complexificando, né? A homogeneização, você está falando dos conjuntos habitacionais. E o conjunto habitacional, aí, o Minha Casa Minha Vida, esse conjunto, é uma homogeneização muito grande, porque ele se reproduz em qualquer cidade do Brasil, você encontra o Minha Casa Minha Vida, um bloquinho desses de apartamentos, então é uma homogeneização muito grande. E você se propôs a se apoiar no Lefebvre, né? Isso é legal também, né? Do TCC para o mestrado, né, Eduardo? Você vai nas fontes, onde Fanny, né? O Correia mesmo pegou muita coisa, né? No Lefebvre, então isso é importante. E aí, mas aí colocar isso em prática, no seu método, ele funcionando nessa análise mesmo, né? Como o Felipe colocou, isso faltou, ainda falta um pouco, né? Essa é a nossa dificuldade, articular essa parte teórica com a parte da análise prática, de campo, né? Da prática socioespacial que o Felipe sentiu falta e eu concordo também, né? A prática espacial. Então, já que ele se coloca como uma tríade de representação do espaço, espaço de representação e prática espacial, o Lefebvre sugere um trabalho qualitativo. Essa que é a questão também que eu percebo, né? Que o Felipe indicou. Agora, então, aí necessitaria de entrevistas. Mas como que a gente vai fazer essa entrevista nesse período de pandemia também? Eu não sei. Isso complicou seu trabalho, deve ter complicado bastante seu trabalho, né? Tirar foto não é tão complicado, né? A gente vai lá e tira as fotos, mas esse contato com a população, no sentido de pegar o cotidiano, a reprodução do espaço, né? Que é essa totalidade, a reprodução do espaço, né? A reprodução das relações de produção, né? Remete a essa totalidade e aí chegar nessa população. Isso é importante, né? Porque você está pegando as representações do espaço, né? O concebido pelo Estado, né? Pela ação do poder público, beleza, mas e o outro, né? Os outros polos dessa dialética aí, ou essa tríade aí, ainda está faltando um pouco, né? E eu senti falta nisso. Eu senti que essa ânsia de buscar toda essa fundamentação teórica e os dados, né? Faltou mais resultado do trabalho de campo. E aí você vai ter que correr atrás agora para complementar o seu trabalho, né? Do que for possível em meio a essa pandemia, né? Senti falta disso, né? Pouco resultado ainda no seu trabalho. Os objetivos mesmo que você se propõe ainda não alcançou muito pouco. Ficou como que, né? Lá nos últimos parágrafos, você falando o que falta ainda, né? No trabalho. Então, por quê? Porque eu acho que você perdeu muito tempo, toda essa fundamentação nessa análise descritiva, né? Está muito descritivo ainda, você vai ter que apurar mais, articular, porque senão você vai ficar reproduzindo o que os outros já colocaram. Não, o que você traz de novo? O que você pode, através de todos esses estudos que você levantou, articular e trazer né, todos esses outros trabalhos, uma análise diferente, né? A isso contribuição. Então, ainda falta esse tempo de, como a gente fala, de maturar essas ideias, né, e articular melhor. Isso leva tempo, realmente, né? Então, sentir essa necessidade que você tinha de levantar tudo isso, mas na hora de articular e isso leva mais tempo, a gente tem que pensar mais, com mais calma, e aí falta um pouco, né? Também, eu fui anotando, fui lendo, então está muito vai e volta aqui pelas páginas, fui de acordo com as páginas, né? Não pelos temas, então vai ficar meio quebrado, repetitivo, mas eu vou tentar esclarecer mais, ó. Nessa parte descritiva, por exemplo, né? Eu senti falta, por exemplo, como sair da descrição? Eu senti falta como que se dá a passagem da cidade pequena para uma cidade média? Quantitativamente, beleza, mas e qualitativamente? Então, isso ajudaria você sair um pouco dessa descrição. Todos esses dados aí vão servir para quê? Né?
Então, para a gente fazer uma análise mais qualitativa, já que você se propõe a isso também, né? Porque fica cansativo também, Eduardo. A gente fica lá lendo aqueles regiques todos, aquela parte física também, né? Eu acho que perde um pouco, foge do objetivo do seu trabalho. Então, você fazer essa apurar melhor, né? O que é o objetivo do seu trabalho. Mas isso vai vir com esse tempo para você pensar, refletir, opa, posso tirar aqui, tirar ali, já sei onde mais ou menos o meu caminho, né? Então, também, chamar atenção para essa questão, em vários momentos, né? Essa passagem de uma cidade pequena a uma cidade média. Ficou muito descritivo, os regiques, mas acho que faltou qualitativamente essas diferenças, né? Um exemplo é o próprio turismo, que o Felipe colocou também. Cada vez mais uma terceirização, né? Já que a indústria deu uma reduzida aí, não é? Proporcionalmente. O que mais? O Estado, né? Já tinha falado do Estado lá na página, eu citei aqui na página 25, né? O Estado mediador, né? Parece um Estado meio neutro, né? Fica um Estado, uma visão de um Estado meio neutro, né? E no próprio marxismo, essa abordagem também é difícil, né? Porque cai para o outro lado, né? Como um órgão reprodutor das relações capitalistas, né? Então, achar essas contradições dentro do próprio Estado, acho que também é importante, né? Para não ficar uma coisa muito, né? O Estado mediador, né? Dentro daqueles agentes que o Correia coloca, né? E eu acho o seguinte, também eu acho que você pode, os agentes, para você não se estender nessa fundamentação teórica, porque ficou desproporcional. Você fala bastante lá dos proprietários fundiários, identifica, volta na lei de terras, a regressão, né, que o Lefebvre está colocando, então. Você volta lá na lei de terras, nos agentes lá da produtores do espaço urbano, a partir do Correia. E aí, quando você vai falar dos excluídos, né, dos outros agentes dos excluídos, da parte urbana, que é a segregação, né, parte dessa segregação, vamos dizer assim, né, você não fala praticamente nada, né. Então, faz aquele recuo histórico, então aí que está a regressão, né, o regressivo e progressivo do Lefebvre, lá na lei de Tess, mas aquela regressão está te ajudando no seu objeto do seu trabalho, né? E fica desproporcional com os outros processos que você tem que fazer a regressão também. Só uma pergunta, né? Então, a regressão, aonde você vai regredir dentro daquele tema para que vai explicar o seu espaço contemporâneo, né? Talvez esse proprietário de terra, como se transformando num loteador, numa especulação imobiliária, quando esse crescimento horizontal ele se expande. Então, onde fazer esse recorte? Isso que é sempre polêmico, né? E por isso que eu falei das continuidades, descontinuidades do Lefebvre, que ele traz essa tentativa de temporalização, né? Por quê? Porque esse loteador ele orienta o crescimento da cidade, né? O próprio Correia fala isso. Então, eu senti que ficou muito desproporcional a discussão, o debate daqueles agentes produtores, ou você avança também, porque o Harvey coloca um debate sobre esses agentes produtores, e o próprio Horácio Capel também. Mas aí, a se estender, eu acho que você pode trabalhar os agentes sem essa discussão longa entre eles. Por quê? Você já está debatendo a questão do método regressivo e progressivo e da própria produção do espaço, que vão entrar os agentes de alguma forma, não especificando. Agora, se você achar que é importante, então, mantém esses agentes, mas pode entrar outros autores também, mas que fique equilibrado ali o debate daqueles agentes, porque eu achei que ficou desproporcional, né? Que mais aqui, ó? Também, quando você fala do shopping center, fala da questão do ponto, da localização, né? Você falou muito pouco, e acho que aí entra o Vilaça, que trabalha muito essa questão da localização, né? Da acessibilidade, né? Acessibilidade.
falar que não era um ponto, não tinha um shopping, não era um ponto, não, tinha um ponto, né? E por isso que o shopping foi para lá de alguma forma. Claro que ele vai acentuar essa centralidade que o ponto tem, né? Mas eu acho que faltou a acessibilidade, né? A questão da acessibilidade que o Vilaça trabalha bastante. Eu vou falar um pouquinho mais do Vilaça também mais para frente também. O que mais aqui, ó? Também, acho que é importante, porque você ainda não chegou bem no seu objeto, as novas formas de segregação, né? Porque não é hoje que a gente vê, né? Essa periferia ela é complexa, não é aquela periferia de homogeneidade pobre, né? De precária infraestrutura, acessibilidade, serviço assim. Não é só isso, tem novas formas de segregação, né? Culturais, por exemplo, não é? Do próprio emprego, né? E que avança aí em outras formas de segregação desse espaço, que muitas vezes pode ter uma infraestrutura, mas que aquela população continua sendo segregada em formas de emprego, de acesso a atividades culturais, e que esse espaço tem condomínio fechado, né? Tudo isso. Então, é outra periferia que se produz, né? A partir da década de 80, que a Caldeira coloca ali, mais ou menos, né? 70 para 80, se encaixa onde você precisa avançar mais aí no seu objeto, né? Também essa questão centro-periferia, né? Eu senti falta um pouco na parte central, você falar dos condomínios verticais, né? E o centro também, né, desse contexto de segregação, né? Gerando essa segregação, né? Como o Vilaça coloca, né? Acho que é importante. Você se propõe aí, você citou o Vilaça, então vamos lá no Vilaça. O que ele coloca? Inclusive, até aquela setorização que ele coloca, né? Eu fiz um para Alfenas ali, meia boca, talvez te ajude. Claro que é um modelo, é reduzido, né? Mas ele indica algumas tendências, né? Aqueles setores para Poços de Caldas. Então, o que ele coloca, né? Que, em termos de segregação, a definição de um setor de classes altas, né? Na cidade, determina a segregação das outras classes, porque ali valoriza e vai expulsando, né? E se concentra ali na zona oeste da cidade, né? Que você identifica, né? Não sei na zona sul, né? Mas na zona oeste, né? E aí fica meio hoje uma área meio misturada, vamos dizer assim, né? E que é essa segregação mais intensiva, né? Que a Caldeira coloca também, né? Então, o que ele, dentro desse espaço interurbano, o setor das classes altas que vão se definindo conforme, claro, ele está se referindo à metrópole, mas antes de ser metrópole, ela passou por outras fases da cidade, né? Que ia se definir nesses setores mais evidente, né? Essa segregação. Então, há uma setorização dessas classes altas que vai levar a uma valorização e expulsão de outras classes para outras regiões da cidade que vão se valorizar menos e se segregar, né? Você pode tentar identificar isso também, né? Porque ainda não avançou no objeto, mas fica aí, né? Essa observação também. E também você fala, você até tira foto lá, né? A prefeitura, por ser uma região, uma cidade turística, e você mostrou aquelas fotos daqueles eu não sei se para falar barraco, acampamento, né? Não era nem um barraco mesmo, né? Era um acampamento, não era? O que a prefeitura faz com esses moradores ou com essas habitações precárias? Eu senti falta disso. Você tirou a foto, né? Por ser uma cidade turística, né? Então ela expulsa, ela tem alguma forma de inserção. Claro que depende aí o governo municipal aí tem uma política, tem outra, né? Mas senti falta disso também, né? E também, em termos dessas fotos, né, você fala de um bairro que próximo ao centro que era mais popular e por essa centralidade ele começa a ser transformado, né? Não lembro o nome agora. Seria legal uma foto, e isso eu peguei em Alfenas também,
de casas mais antigas sendo demolidas para a, né, a construção de lojas, casas mais sofisticadas por essa valorização. Né? Então, as fotos, cronologicamente, pode, se você conseguir também, né, tem um acervo, né, melhor, Poços de Caldas, de fotos, né, de documentos, você fazer essa comparação também, né? Então, acho que isso é interessante. Para onde vão esses moradores? São expulsos, né? Esse tipo de moradias. Bom, também, eu acho que aquela parte da descrição da geografia física ficou muito longa, foge do seu objeto do trabalho, dá para enxugar, porque senão, se você for continuar a partir dali, seu trabalho vai dar umas 200 páginas, vai ficar quase um doutorado, né? Então, e é difícil cortar, né? O que que a gente corta, né? Nunca é fácil, né? O que mais? Então, também aquela questão, né, da rede urbana, né? Quando você entra para discutir a rede urbana, acho que ficou muito descritivo em cima dos regiques, né? E eu acho que você pode entrar por essa discussão da passagem de uma cidade pequena para uma cidade média, a influência, tudo bem, está lá nos regiques, né? E é engraçado isso, né? O regique anterior, Alfenas estava um nível acima de Poços, né? Não era isso? Subregional, Alfenas era subregional B, Poços era C, e aí houve essa inversão, né? Então, como esses critérios de regionalização aí, né, do REGIC, eles são modificados, né? Porque nesse espaço de tempo, Poços de Caldas superou Alfenas, sei lá, a gente fica coisa meio... como que ocorre esse processo, né? Bom, então essa questão da rede urbana, acho que tudo bem, é importante o REGIC, mas você está se propondo lá, a partir do Lefebvre e dos outros autores, uma análise da produção do espaço, né? Então, o que que dá para tornar também menos quantitativa e mais qualitativa essa análise, né? A partir dos regiques, ele se fundamentar aí para essa cidade média de influência regional, de polarização aí do seu entorno através dos serviços, assim por diante, né? Não sei, também já deu meu tempo aqui, já, né? Não sei, um autor, eu estava falando da regressão, né? Não sei, eu estou chutando aqui, né? O Pierre Monbeg, Fazendeiros e Pioneiros, né, um estudo clássico, que ele vai falar da expansão do café a partir de São Paulo, né, junto à expansão das ferrovias, da migração e da própria urbanização. Né? Então, como ele articula mais essa questão, né, da histórica, café, ferrovia, né, que é também né, tem esse contexto de Poços de Caldas, e urbanização, né, como ele articula todos esses processos, né. Um exemplo, eu não sei se e aí ele fala um pouquinho do sul de Minas, mas faz muito tempo que eu li, né, e aí você buscar essa leitura, é só uma sugestão também, né, tá, Eduardo? Mas aí as coisas pontuais, tem bastante coisinha aqui que eu anotei, e aí eu passo no arquivo para você. É mais ou menos isso, né? Espero que dê uma contribuição, continue firme aí, né? E avançar mais nessa parte do trabalho de campo, né? O que é possível fazer, né? Nesse contexto que a gente vive hoje, né? Seria interessante, já que sugere, né? A reprodução do espaço também, a prática espacial, e aí os moradores seria importante, né? Entrevista mesmo, né? Não só questionário, mas uma entrevista que, sei lá, sendo estruturada que alguns moradores, mas isso toma tempo, né? A gente entrevista 20 pessoas, 3 falam algumas coisas interessantes que a gente possa aproveitar as falas, colocar no trabalho, né? Eu gosto muito, eu sempre trabalhei mais como uma abordagem mais qualitativa. Bom, Eduardo, eu vou parando por aqui, né? Mas
é isso, tá? O que você conquistou até agora é muito importante e agora é avançar a partir de toda essa base que você levantou, né? Refinar essa análise é isso mesmo. A pesquisa é assim, né? É isso aí. Ivane, muito obrigado pelas considerações, pela colaboração no trabalho em si. Eduardo, tem alguma questão que você queira abordar? Bom, eu vou responder algumas, né? Algumas que também o Felipe falou, então eu acho relevante. Bom, igualmente ao Felipe, eu agradeço muito, mano, pelas suas considerações. Eu acho que todas são muito ricas, né? Principalmente nessa parte aí conceitual, né? Eu sempre fico te perguntando, né, lá na Unifal sobre os conceitos. E também essa dica aí da setorização, né, do Vilaça ia entrar de uma hora ou outra, né? Eu deixei a parte mais importante do trabalho para a última e não ia dar conta de apresentar algumas coisas, né? Isso aí foi e faltou mesmo, né? Deu aquele gás na descrição, nos conceitos, mas na parte de resultado, de segregação mesmo, tá quase nada, tá muito breve, né? Então, eu ia acabar entrando, né? Na parte de acessibilidade, realmente, eu acabei não falando, né? Eu falei de aglomeração, de localização, mas não comentei ainda, né? Mas é uma dica muito legal. Bom, sobre tá meio desigual mesmo, né, os agentes, né? Realmente eu ia dar foi uma crítica que o Alexandre também fez, que eu estava falando muito dos agentes diários, dos donos dos meios de produção, mas chega nos excluídos quase uns 2 parágrafos só, né? Então, isso aí realmente ficou desigual. O Felipe também falou a mesma coisa. E, realmente, eu acho que é mais fácil eu falar um pouco mais, né, sobre, vai ficar melhor. Na parte que você fala de utilizar, né, a revolução urbana, né, e o direito à cidade, realmente, né, são livros que eu acabei até utilizando no TCC, né, só que eu ia também entrar nessa última parte, né, para falar da industrialização, né, então não precisava ser dessa forma, né, cronológico, né, mas acabei que eu pensei assim, mas eu posso colocar essas obras, né, já na teoria, né, e depois voltar com elas, não precisa ser necessariamente na última parte, né. Sendo que a dica que vocês dois deram, né, eu acho que separar um capítulo, né, o 4º capítulo, falar de desigualdade urbana, segregação, aí eu coloco ali a setorização, eu acho que acaba sendo mais viável do que eu ter que consertar as outras partes. Acho que é tirar de lá e fazer uma organização, né? Sim. Na parte da análise qualitativa, realmente é um problema, né? Devido à pandemia que a gente está, né? Fica inviável fazer entrevista e também, inicialmente não era uma proposta nossa era fazer o contraponto com o trabalho de campo, as descrições, e também, por ser histórico, a gente captar essas informações essa visão da sociedade nos jornais, né? A gente encontrar ali o que a população fala numa carta aberta, né? Então, isso aí é uma parte que a gente ainda vai fazer, né? Pegar esse contraponto em jornais, e a gente pode pegar tanto na mídia, né? Na mídia local, né? Vendo ali alguns problemas urbanos e ver o que a população responde. Então, acho que esse contraponto a gente pode fazer. O da entrevista fica um pouco mais complexo, né? Por causa do momento. Então, esse era o contraponto que a gente estava pensando. Até tem alguns materiais que a gente já coletou que tem uma visão da população quando começou o conjunto habitacional. Então, isso a gente já poderia colocar no trabalho, né? Que é uma coisa que já está publicada, é uma coisa que estava aberta no jornal já, da época. Então, seria um contraponto. Mas, realmente, essa parte é muito complexa, né? Ter que misturar essa última parte do método é a mais complicada, né? Falar do agora, do antes e ver a contradição. Mas é uma coisa que a gente
vai continuar fazendo, né? E também da tríade, né, realmente, né? Não só falar da fragmentação, mas a homogeneização e a hierarquização é essencial. Não tem como falar só de uma e não considerar as outras, né? E, e eu acho que é isso. É isso que eu agradeço mais uma vez. Obrigado, viu? Vou tomar a palavra aqui de novo. Agradeço os dois, o Felipe e o Evânio, pelas ótimas colocações. Né, o Eduardo, depois tem a chance da gente rever esse material e tal, né, essas colaborações variadas. Né, tem também o trabalho que eles vão te enviar com as questões mais pontuais. Eu vou entrar numa seara aqui, que é uma situação que nos chegou, que foi essa pandemia, né? Na verdade, a questão dos trabalhos de campo deram uma atrapalhada, aqui em Poços de Caldas voltou a crescer essa porcaria desses casos de novo, né? Acho que em outros lugares, infelizmente, também. E as questões dos questionários, a gente bateu em dois muros, em certa parte. Primeiro, tem a questão do comitê de ética da Unifal, que tem que passar, que eu confesso que eu não tinha visto isso em outro lugar, sabe, questionário, pelo menos na Unesp, na Univas, aqui no Instituto Federal, nunca tem necessidade, quando ele não tem o nome dos entrevistados. Então, parece que o processo é bastante moroso, né? E com a questão da pandemia também, a gente ficou um tanto limitado nesse sentido, né? Então, acho que agora, tem todas as colocações, né? Várias coisas muito bem faladas. Aí agora vamos para a nossa reunião de cúpula, nós três, né? Eduardo, eu te mando um WhatsApp, aí você religa a aí você volta e religa a gravação aí. Tá? Não, você tá mudo aí, você tá tenso aí. Tomar um café. É isso aí. Até daqui a pouco, então. Bom, vamos para o nosso WhatsApp agora aqui, né? Bom, vamos para o nosso WhatsApp agora aqui.
Fala, Eduardo. Opa, Tudo certo? certíssimo. Você deixou gravando aí, ficou parado um tempo. Ah, sumiu todo mundo. Hã? Sumiu todo mundo e continuou gravando. Voltei. Fui no banheiro ali rápido. Estou por aqui também. Ô, Felipe. Então vamos lá. Eu tenho que abrir aqui a tela do Word para ler a ata. Aí vocês só vão me escutar agora. Sou todo ouvido. Ô, Evane, muito obrigado. Viu? Então vamos lá, pessoal. Só já que estamos a gente aqui mesmo, acho que só está nós 4 agora. Eu encaminhei para vocês lá, vocês viram no e-mail? Vou ver aqui, vou abrir aqui. Aí depois só você conseguiu. Você tem assinatura virtual, coisa do gênero? Não, tenho aquelas, mas não aquela autorizada, tem que ser tudo aquilo ou... Não, você viu a minha? A minha é uma assinatura Mambembe. Eu assinei, tirei uma foto e ela A minha é dessas. Ah, então você está na mesma linha. Eu também. Eu dou um Ctrl+C, Ctrl+V aqui na assinatura que eu tenho. Ah, a sua tá bonita. Perfeito, ótimo. Então vamos lá. Senão, Eduardo, a gente fica muito na emoção aqui. Eduardo, então vamos lá. Ata de defesa de exame de qualificação. No dia 20 de novembro de 2020, o candidato Eduardo de Araújo da Silva submeteu ao exame de qualificação um trabalho intitulado A Reprodução do Espaço Urbano de Poços de Caldas. De acordo com os requisitos legais, a banca examinadora designada pelo proceder ao exame foi presidida pelo professor Alexandre Carvalho de Andrade e composta pelo professor Dr. Felipe Comitri e pelo professor Dr. Evânio dos Santos Branquinho. Baseado na avaliação dos membros, conforme documentação apensa, o presidente da banca deliberou considerar o trabalho aprovado. Opa. Para constar, eu, professor Dr. Alexandre Carvalho de Andrade, como presidente da banca, lavrei a presente ata que segue devidamente assinada. Alfenas, 20 de novembro de 2020. Alfenas é meio relativo, né? É Poços de Caldas, é São Paulo, é Curitiba. O Eduardo está em Alfenas. Eduardo, é isso. Eu conversei com eles aqui. Você quer tirar a gravação agora? Que aí acabou a parte, a gente bate um... Agradeço todo mundo, viu? Obrigado.